Então, esse aqui é o vídeo que o Thiago Maker pediu para eu poder fazer sobre o meu trabalho do itinerário. E aí é o seguinte, meu trabalho foi sobre um navio de guerra. E aí eu vou explicar um pouco aí sobre a história dos navios, um pouco sobre a história dos navios de guerra. Então, é o seguinte, os navios eles trouxeram uma verdadeira revolução tecnológica para o mundo, né? A gente pode explorar aí novos horizontes, superar diversas adversidades. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que a guerra, como a gente viu aí na nossa história, vê até hoje, faz parte da essência humana. Então, assim, essa nova tecnologia que chegou dos navios na época, não demorou para ela poder também fazer parte da guerra. E aí, falando um pouco sobre os navios ao longo do tempo, né, lá do início até agora, fazendo basicamente um resumo, os primeiros navios, eles eram feitos aí de madeira maciça e impulsionados pela força dos ventos. E aí, com o tempo, né, graças à sua importância, eles foram evoluindo e ganhando cada vez novas tecnologias mais sofisticadas, né? Surgiu aí os motores a vapor, canhões mais poderosos foram surgindo. Depois de um tempo, os mísseis surgiram, né? Surgiram os radares, os motores proporcionados a energia nuclear e etc, né? Então, assim, hoje os navios, eles ainda navegam pelos oceanos, apesar de terem assumido aí diferentes formas e funções. E aí, o seu legado permanece vivo, inspirando as gerações futuras aí a valorizarem a coragem, a disciplina e a dedicação necessária para enfrentar os desafios da vida. Então, nas imagens que eu vou colocar aí, as imagens que vocês estão vendo, são de alguns navios aí ao longo do tempo, dos mais antigos até os mais novos aí, né, como pode ser observado. Enfim, falando agora um pouco do desenvolvimento aí do meu projeto, é o seguinte, um pouco aí sobre como ele foi feito, é que uma das dificuldades na construção do projeto, uma das coisas que vale ressaltar, é o fato de ter que lidar aí com várias formas utilizadas. Então, assim, eu tive que pegar várias formas diferentes e não só isso, né, como eu tive que ter a ciência aí e o cuidado para eu poder modificar e adaptar as formas em tamanho, altura, lado, etapas, ângulo, etc. Porque assim, se eu fizesse alguma dessas coisas erradas, depois, né, de selecionar as formas, modificar, adaptar e tudo mais, eu teria que checar se elas estavam alinhadas e juntar elas. As partes mais difíceis aí de produzir, né, foram as estruturas que estão circuladas em vermelho e laranja, que basicamente é de vermelho são lançadores verticais de mísseis e a laranja é a água, né, com efeito, como pode ser visto. E aí é o seguinte, a estrutura em vermelho, os lançadores verticais, foi bem difícil porque primeiro que eu tive que encontrar uma altura legal, né, altura não, um tamanho legal, pegar essas formas e aí eu tive que duplicar elas, tive que posicioná-las de forma correta, né? Angular elas e por incrível que pareça isso deu sim um pouco de trabalho. Depois eu tive que juntar ele com outra forma, né? E encaixar no navio. Então aí foi o processo, resumidamente, de como foi feito esse lançador. E a água eu tive que desenhar ela, né? Pelo computador. Não é tão difícil sim, mas dá um certo trabalho, né? Porque você pode acabar errando, já que é um desenho que você vai fazer. E aí, eu tive que alinhar com o navio, replicar, né? Copiar e replicar. E aí, mexendo nas angulações conforme eu ia replicando, de forma que desse esse efeito de que o navio está em movimento. Outras estruturas também que vale destaque é o canhão, que pode ser observado na parte da frente, a antena, que está em cima, o radar, que também está em cima, é uma estrutura esférica, e alguns detalhes em profundidade, na superfície do navio, alguns detalhes aí em marrom e azul também. E aí a minha conclusão de como foi fazer esse trabalho e tudo é que basicamente com a realização do projeto, né, as dificuldades que encontrei,
eu pude adquirir aí bons conhecimentos na modelagem de projeto 3D pela plataforma, né, Tinkercad. Só que assim, ao realizar o projeto, eu encontrei algumas adversidades, né, como a dificuldade do uso da plataforma, não é fácil, né, de usar, e a falta de filamento para impressora 3D, né, acabou não acontecendo aí a impressão do meu projeto.